neste sábado, 7 de outubro de 2023, aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, a Bienal, a 14ª Bienal Internacional do Livro, vai fazer uma apresentação do professor Walter da Rosa Borges sobre a psicografia literária de Francisco Cândido Xavier. Pode. Vamos colocar o slide. Pessoal. Ok. Eu vou abrir. Muito bem. Devido à exiguidade do tempo, eu fiz no resumo uma síntese, vamos fazer um plenário, uma síntese sintética do assunto que vai ser tratado agora. A psicografia literária de Francisco Cândido Xavier. Então, primeiro nós temos que ressaltar que Francisco Cândido Xavier morreu aos 92 anos, justamente no dia em que o Brasil foi campeão mundial de futebol. Ele tinha previsto que morreria no dia em que o Brasil tivesse uma grande alegria. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos dar para isso. Francisco Cândido Xavier, ele nasceu em 1910, morreu em 2002, em Minas Gerais. Ele, inclusive, fazia psicografia usando as duas mãos, coisa raríssima. E não só isso, duas mensagens diferentes utilizando as duas mãos. É um fenômeno raríssimo no mundo da paranormalidade. Chico Xavier psicografou 468 livros, 40 deles publicados depois de sua morte. Ele psicografou poesias e prosas atribuídas a mais de 50 escritores do Brasil e de Portugal. Então, ele não só fez psicografia literária, mas também outros tipos de psicografia, como evangélica, ficção científica, livro para criança, livro para adolescente, enfim, é um fenômeno que nunca aconteceu no mundo. E vamos salientar o seguinte: Chico Xavier era pobre, trabalhava 2 expedientes e começou a psicografia aos 21 anos de idade. Eu comecei aos 16 anos e lancei meu primeiro livro aos 20 anos. Então, meus pais tinham dinheiro para comprar livro. Chico Xavier não tinha. E como é que ele conseguiu fazer pastiche e imitação de estilo de vários poetas brasileiros e portugueses de escolas literárias diferentes, como o parnasianismo, o romantismo, o simbolismo? É realmente inexplicável que alguém que não conhece a obra de um autor possa fazer uma imitação desse autor. Depois, é necessário que a pessoa também seja um poeta,
porque somente um poeta pode imitar outro poeta. Então, alguns autores faziam pastiche, mas era um só autor, dois autores no máximo. E ele não, vamos adiante, ele psicografou poesias de muitos e muitos autores. Bom, alguns livros de Chico Xavier foram traduzidos para o francês, o inglês, o espanhol, o japonês, o tcheco e o polonês. Qual foi o escritor brasileiro que conseguiu isso? Nenhum, quando muito em inglês. O primeiro livro publicado de Chico Xavier foi Parnaso Valentino, no período de 31 a 32, constando 56 poetas brasileiros e portugueses desencarnados. Na época ele tinha 21 anos de idade. Chico Xavier psicografou livros infantis atribuídos a escritores como Nélio Lúcio e Cassimiro Júnior, entre outros, para a juventude, mediante a comunicação de jovens falecidos, como Jair Presente e Augusto César, entre outros, e literatura humorística, produzida pelos escritores Lulo Parola e Cornélio Pires. Eu, inclusive, li justamente Cornélio Pires. A sua vasta literatura evangélica foi atribuída a seu guia espiritual, Emmanuel, que, na minha opinião, era a sua segunda personalidade. Juntamente com Valdo Vieira, psicografou 2 livros pretensamente científicos que eu considero ficção científica. Evolução em 2 mundos e mecanismo da mente. Bem, então, livro de ficção histórica. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e renúncia. Eu estou falando apressadamente, porque eu tenho meia hora de exposição, porque os 2 comentadores só vão ter 15 minutos. Então vamos adiante. Aqui nós temos o número dos escritores que ele psicografou. Abel Gomes, que é de Minas Gerais. Esse AG não se identificou. Ele psicou poesia de AG, mas ele não se identificou. Albérico Lobo, era do Rio de Janeiro. Alberto de Oliveira, 3 poesias. Esse que não tem livro é um só. Um só. Ele era do Rio de Janeiro. Alfredo Nora, Rio de Janeiro. Alfonso Guimarães, 4 poesias. Esse Alfonso Guimarães era da escola simbolista. Alma Era fez 2 poesias, mas não se identificou também. Álvaro Teixeira de Macedo é o único de Pernambuco. Eu nunca li nada a respeito desse Álvaro Teixeira de Macedo. Outro Amadeu, também ignorado. Amaral Ormelo publicou 2 poesias, ele morava na cidade do Rio de Janeiro. Antero de Quental, poeta português, 17 poesias. Eu li muito Antero de Quental, inclusive tem livro digital dele. Antônio Nobre, outro poeta português, que publicou 5 poesias. Adiante.
Hoje também tem poetas em número maior na última edição. Já viu também o nome? É o mesmo slide. Falou até Antônio Nobre, né? 5 poesias, lá embaixo. Vamos para a próxima aqui. Antônio Torres publicou 2 poesias, ele era de Minas Gerais. Arthur Azevedo, do Maranhão, eu conhecia a poesia de Arthur Azevedo. Augusto Lima, 2 poesias, ele era de Minas Gerais. Augusto dos Anjos, 31 poesias, ele era paraibano. Imitar Augusto dos Anjos é muito difícil. Eu era admirador, na minha juventude, de Augusto dos Anjos. Então, no Grêmio que eu fundei, Grêmio Regional Augusto, o pessoal lia muito Augusto dos Anjos, por causa do teor científico das poesias de Augusto dos Anjos. Alta de Souza, 16 poesias. Ela era do Rio Grande do Norte. Veloz, também é conhecido. 2 poesias. Era do Rio de Janeiro. Batista Cepelo, São Paulo. Eu tinha um livro. Tá? Belmiro Braga, 3 poesias. Minas Gerais. Bittencourt, São Paulo. 4 poesias. Sergipe. Carmen Simira. 8 poesias. Rio de Janeiro. Cassimiro Cunha, 15 poesias, Rio de Janeiro. Cassimiro de Abreu, que eu conheci muito, 4 poesias. Castro Alves, poeta condoreiro. Eu também conheci muito as poesias de Castro Alves. Sofri alguma influência dele. Era baiano. Cornélio Baixo, era de São Paulo. Cruz e Souza, também da escola simbolista, é um dos únicos poetas negros da poesia brasileira. Aí temos Edmundo Xavier de Barros, de Goiás. Emílio de Menezes era um poeta humorista, era um gozador, um brincalhão. E as poesias deles são formidáveis. Justamente o estilo de Francisco Xavier é realmente uma réplica de Emílio Menezes. Fagundes Varela, também conheci, era do Rio de Janeiro. Gustavo Teixeira, eu não conheci. Guerra Junqueira, 6 poesias. Um dos maiores poetas portugueses. Esse também eu admirei muito. Guerra Junqueira. Gustavo Teixeira, São Paulo, Livro Só, Hermes da Fonseca, é de Sergipe, e ele cometeu suicídio. Inácio José de Almeida Peixoto, Minas Gerais, Jesus Gonçalves, São Paulo, somente livre. João de Deus, também outro grande poeta português, que eu também li muito, 21 poesias. José do Patrocínio, Rio de Janeiro. José Duro, esse também não conheci. 2 poesias, era de Portugal. José Silveira, né? De Minas Gerais. Não adianta. Veja meu tempo aqui. Eu tenho, bastante. Júlio Diniz, 3 poesias, Portugal. Juvenal Galindo, do Ceará, 3 poesias. O outro 3 poesias. Leôncio Correia, Paraná, morreu com 85 anos. Porque naquela época, as pessoas do máximo viviam 50 anos. Tá? Luiz Guimarães Júnior, poesia. Lucídio Lima, Minas Gerais. Luiz Moura, Rio de Janeiro.
Luiz Pistarino, Rio de Janeiro. Mar, essa não se identificou, 7 poesias. Múcio Teixeira, Rio Grande do Sul. Olavo Pilar, era minha grande admiração, né? Ele era parnasiano, os versos dele eram corretíssimos, inclusive o Zé Cassino maior, foi o maior poeta parnasiano. Eu admirava muito. 10 poesias. Pedro de Alcântara, que era Dom Pedro II, publicou, psicografou 9 poesias e nasceu no Rio de Janeiro. Raimundo Correia, também um grande poeta do Maranhão, eu conheci as poesias dele. Raimundo de Leone, 6 poesias, era do Rio de Janeiro, mas esse é o único. Júlio Diniz, 3 poesias, Portugal, esse aí eu não conheci. Juvenal Galindo, 3 poesias, Ceará, não tem nome, foi em 95. Leôncio Corrêa, Paraná, Maranhão. Lucido Filho, Minas Gerais. Luiz Guimarães, Júlio, eu conheci. 2 poesias. Luiz Murat, Rio de Janeiro. Luiz Pistarino, Rio de Janeiro. Maria, 7 poesias, também não se identificou. Múcio Teixeira, Rio Grande do Sul. Ah, já vimos isso, né? Olá, Bilato de novo. Rodrigues de Abreu, São Paulo, 2 poesias. Souza Caldas, 3 poesias, Rio de Janeiro. Um desconhecido, 3 poesias. E Valado, Rocha, 2 poesias, Portugal, também não conheci. E ainda houve a publicação do livro Antologia dos Imortais, justamente ele e Valdo Vieira. Valdo Vieira acompanhou o Chico Xavier desde a mocidade, mas depois houve uma divergência entre os dois e Chico Xavier e Valdo Vieira foi criar o seu próprio instituto e começou a publicar outros livros sozinho. Bom, aí nós temos as críticas de jornalistas feitas aos livros de Chico Xavier. Não dá nem para ver isso. Vamos ver se eu leio aqui. Não posso mexer aqui. Ó, leia para mim, porque eu não estou vendo. As críticas aqui de jornalistas de Manuel Quintão, né? O romantismo, condoleirismo, parnasianismo, simbolismo, aí se ostentam em loçanias de sons e de cores, para afirmar não mais subjetivo, mas objetivamente a sobrevivência de seus intérpretes. É ler Casimiro e reviver primaveras, é reciclar Castro Alves e sentir espumos flutuantes, é declamar Junqueira e lembrar a morte de D. João, é frascar Augusto dos Anjos e evocar eu. Isso foi a crítica, né, de Manuel Quintão. Outra crítica de Humberto de Campos, que foi feita no jornal Diário Carioca: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que nos preocupam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente a mesma pauta musical. É roxo e ingênuo em Casimiro de Abreu, largo e solto em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueiro,
fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Continuando. Outras críticas também. Zeferino Abreu, no jornal Correio do Povo, ele fez esses seguintes comentários. Seja como for, o que é certo é que as poesias em apreço são, de fato, dos autores citados e foram transmitidas do além ao médium que as psicografou. O senhor Cândido Xavier é um poeta extraordinário, genial mesmo, capaz de produzir e imitar assombrosamente os maiores gênios da poesia universal. Em todas elas, nas poesias, se encontram patentes as belezas, o estilo, os arrojos, as imagens próprias, os defeitos, o selo pessoal. Enfim, dos nomes gloriosos que as assinam e vivem na história literária do Brasil e de Portugal. Esses foram os comentários de Zeferino Brasil, Jornal Correio do Povo. Também Menotti del Pecchio, ele assim comentou: deve haver algo de divindade no fenômeno Francisco Cândido Xavier, o qual sozinho vale por toda uma literatura. É o milagre de ressuscitar espiritualmente os mortos, pela vivência obra psicográfica de inéditos poemas, e prodígio que somente pode acontecer na faixa do sobre-humano. Um psicofisiologista veria nele um monstruoso computador, imantado por múltiplas memórias, um computador de almas e de estilos. O computador, porém, memoriza apenas o já feito. A fria mecânica não possui o dom criativo. Esta dímada de Deus, Francisco Cândido Xavier, usa a centelha divina imanente em nós. Esse foi o comentário, né, de Menotti del Pecchio. E também Monteiro Lobato, nosso famoso Monteiro Lobato, ele assim se expressou: se Francisco Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Direito. Então, temos mais ainda. Eu não estou conseguindo entender uma palavra sequer. Ele escreveu isso no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Dê-me ao trabalho de examinar grande número de mensagens psicografadas por Chico Xavier e vários outros médicos. E, francamente, como não posso admitir um homem, por mais ilustrado que seja, consiga pastichar, ele coloca aí entre aspas, tão magnificamente autores como Humberto de Campos, Antero de Quintal, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueira e, se não me engano, Victor Hugo e Napoleão Bonaparte. Opto pela explicação sobrenatural, que não satisfaz minha consciência, de verdade, mas apazigua a minha humaníssima vaidade de literato. É milagre, pois assim não podem ser milagres por milagre. A qualquer intervenção sobre-humana, do fato, não porque diz Chico Xavier, mas porque assim o exige nossa arrogância. Positivamente, não aceito a autoria de Chico Xavier e aceito a de Humberto, como a de Antero, Napoleão, Dumas e qualquer outro que, do lado de lá, tenha o mau gosto de praticar literatura. E creio que essa é a atitude mais humana, a mais condizente com a nossa falta de humildade. É milagre. E o milagre, não explicando nada, explica tudo. Pois, se não admitimos que o caso é milagroso, temos que levar a Chico Xavier à Academia Brasileira de Letras. E, naturalmente, estamos mais dispostos a reconhecer-lhes amizades no céu que direitos literários no petit triângulo. Então, esse foi
uma entrevista que Mário Donato deu no jornal do Estado de São Paulo. Também, né, temos aqui Raimundo Magalhães, numa entrevista ao jornal à noite, disse: se Chico Xavier é um embusteiro de talento. Para um homem que fez apenas o curso primário, sua riqueza vocabular é surpreendente. Quem negar Chico Xavier como médico estará fazendo o seu elogio como pastichador. E ainda temos mais comentários aqui. Agripino Grieco, no Diário da Noite, ele fez esse seguinte comentário: os livros póstumos, ou pretensamente póstumos, acrescentam a glória de Humberto de Campos, sendo bastante inferiores aos escritos em vida. Interessante, de todos os livros que eu conheço, como sendo psicografados, escritos por intermédio de médico, nenhum se equipara aos produzidos pelo escritor em vida. Aí ele teve a crítica negativa. Porém, no Diário da Tarde, em 31 de julho de 1939, ele declarou: o médico Francisco Xavier escreveu isto ao meu lado, seriamente, em papel publicado por mim. A atenção que ele dei e a leitura que fiz em voz alta dos trabalhos por ele apresentados, com as assinaturas de Augusto dos Anjos e Humberto Campos, não importa nenhuma espécie de adesão ao credo espírita, como fiz questão de esclarecer naquele momento. Sempre fui movido pelo sentimento de catolicidade, graças à educação recebida na infância, mesmo sem ir a extremos de clericalismo radical. O meu livro, São Francisco de Assis e a Poesia Cristã, aí está a testemunhar que me merece dos grandes autores da Igreja. Mas o certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar com o que realmente existe no pensamento e da forma daqueles dois autores patrícios, nos versos de um e na prosa do outro. Essa mistificação parece-me muito bem conduzida. Tendo lido as paródias de Alberto Sorella, Paulo Rebou e Charles Miller, julgo ser difícil, e o digo com a maior lealdade, levar tão longe a técnica do pastiche. De qualquer modo, o assunto exige mais detalhamento, a que não posso dar agora. Nesta vida um tanto apressada, a famosa terra de Minas. Quem negar Chico como médium está elogiando um pastichador. Quer comentar? E temos uma próxima ainda, de Raimundo de Magalhães Júnior, que comentou: se Chico Xavier é um embusteiro, sua facilidade de imitar seria um dom especialíssimo, pois ele não imita apenas Antero de Quintal, Olavo Bilac e Humberto de Campos, mas Alfonso de Guimarães, Arthur Azevedo, Antônio Nobre, etc. Quem lê durante 60 dias, dia e noite, apenas Euclides da Cunha, escreverá no estilo da Cunha, sem esforço, sem fazer uma ginástica mental muito dura. Então, esse foi o comentário de Raimundo de Magalhães Júnior. Outro comentário também de João Bordas Filho, a respeito de Olavo Bilac, diz o seguinte: é um homem que em vida nunca assinou um verso perfeito. Depois de morto, teria ditado ao seu Xavier sonetos interinos, abaixo de medíocres, cheios de versos mal medidos, mal rimados e, sobretudo, numa língua que Bilac absolutamente não escrevia. E o último agora, um pouco mais extenso, tem mais outro ainda, que foi o Osório Borba. Levo anos e anos pesquisando, catei inúmeros defeitos de várias espécies, especiais ou difformes. A conclusão de minha perícia é totalmente negativa. Aqueles escritos mediúnicos que ele coloca entre aspas,
por quem quer que se conheça alguma coisa de poesia ou literatura, não poderiam ter tido som de autoria de grandes poetas e escritores a quem são atribuídos. Autores de linhagem impecável em vida aparecem assinando, ele coloca aí o Osório Coba, entre aspas, coisas imperfeitas como linguagem técnica poética. Poetas desencarnados, entre aspas, se repetem e se parodiam a todo momento nos trabalhos que lhe atribuem, entre aspas, mediunicamente. Por exemplo, Antero de Quental, plagiando, exclamação, em ideia e até em detalhes, literalmente um soneto de Augusto dos Anjos. Toda essa exaustivamente documentada, tudo isso, né, está exaustivamente documentado através de um sem número de citações e confrontos. Aí continua ainda Osório Coba. As pessoas que se impressionam pela semelhança dos espíritos mediúnicos de Chico Xavier com os deixados pelos seus indigitados autores, ou são inteiramente leigas, sem maior discernimento em matéria de literatura, ou deixaram levar-se ligeiramente por uma primeira impressão. Se examinarem corretamente a literatura psicográfica, verão que tal semelhança é de pastiche, mais precisamente de caricatura. O pensamento das psicografias de Chico Xavier é absolutamente indigno do pensamento dos autores a quem são imputados, e a forma, em geral, é até de Augusto dos Anjos, os poemas mediúnicos, entre aspas, repetem assuntos, pensamentos, versos e frases, etc. Então, Osório Coba baixou a lenha, né, e Chico Xavier. Temos ainda, né, o penúltimo slide, Léo Gilson Ribeiro, na revista Realidade, uma coisa disse, né, uma coisa é clara, quando é espírito, entre aspas, sobe, a sua qualidade desce. É inconcebível que grandes criadores de nossa língua, depois da morte, fiquem aí gargarejando o dati, né, espírito. E, por fim, temos João de Scantenburgo, no programa Pinga Fogo, que é um programa da década de 70 da TV Record, né? Conhecido na época, de grande audiência. Aí diz João de Scantenburgo, eu insisto que a escrita automática deve ser um produto mais do inconsciente do Senhor do que de mediunidade. Na França, foi publicada uma coleção de livros com o título genérico, A Maneira de, aí fecha aspas, em que algumas pessoas fazem a imitação de vários autores. Se o senhor ler, não distinguirá ainda que tenha profundo conhecimento de estilo do autor imitado. E trata-se de uma imitação consciente. O senhor não imita autores ditados pelo consciente. Ora, quando se trata de conteúdo, existem os jornalistas, né? Esse Léo Gilson Ribeiro. Além de jornalismo, eu também tenho a carreira de filosofia. Não foram psicografados conteúdos tão complexos como a obra, a maneira de Platão e de Aristóteles, e de Santo Agostinho, e de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant e outros filósofos e pensadores. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras, então foi uma crítica, né, bem posta aí o Léo Gilson. E a última slide, aí, quer que eu leia? Pronto, vou ler para os comentários de volta. Em 8 de agosto de 1944,
Não, esse caso aí foi famoso quando Chico Xavier começou a psicografar crônicas de Humberto Campos, depois que ele faleceu. A viúva entrou com ação judicial para receber os direitos autorais da pessoa morta. Mas a ação foi indeferida. Há um livro escrito sobre justamente o trâmite de toda a ação, o argumento do advogado e a sentença do juiz. É muito interessante esse livro. Bem, isso posto, eu queria também fazer um último esclarecimento. Humberto Campos, ele realmente ficou muito impressionado com as psicografias de Francisco Xavier. E Monteiro Lobato, isso é uma coisa interessante. Ele ficou ainda mais impressionado e tornou-se espírita. Inclusive, fazia reuniões mediúnicas, tal a impressão que a psicografia de Chico Xavier causou a ele. Então, essa seria assim, uma exposição muito rápida da vasta obra de Chico Xavier, e o tempo restante vai ser para comentários a cargo de Jaumir e de Ronaldo. Palmas para Chico Xavier. Ao analisar a obra de Chico, um autor já falecido há 20 anos, pode ver primeiro a extensa obra literária dele, mais de 460 alguns publicados em cerca de 40 coisas famosas, mas o que mais impressiona é uma abordagem do conteúdo que, notadamente, o livro mais morreu aos 90 anos. E a obra mais extraordinária dele, em termos literários, foi quando ele publicou esse livro aos 20 anos. Então, aos 23 anos, inclusive, esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, é uma extraordinária habilidade. Aí, Walter colocou na sua apresentação algumas críticas favoráveis e outras desfavoráveis, independente da opinião daqueles que expressaram em jornais, entrevistas de televisão, como foi ali posto, existe um fato de uma extensa obra literária de vários estilos. Então, que é, naturalmente, quando ele fez a psicografia, os autores já eram falecidos. Então, são estilos que conseguem se assemelhar em maior eventualidade com a crítica da pessoa. Mas isso é um fato, né? É um fenômeno a ser estudado. As explicações são as mais diversas. Também existem outras publicações que Walter colocou, que tem mais um conteúdo científico, como evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade, onde ele coloca esse mecanismo da nada além do conhecimento que se tinha na época em física, mas o impressionante é ele colocar, expressar esse conteúdo científico, que é física de nível básico, né, mas ela mesmo assim ela é exposta e inserida nos vários capítulos. Então, quando se coloca, né, também foi citado por Paulo Estevam, né, que é um dos livros históricos, esse livro, quem tem conhecimento de história, né, foi pretensamente Paulo de Tarso, né, que ele editou esse livro, independente de se crer ou não, quando o parapsicólogo vai analisar isso, ele vai analisar se aquele conteúdo ele lembra uma história, ele tem conteúdo histórico. E a fonte, puxa, Chico Xavier teve
tempo de ler todo esse conhecimento histórico, por exemplo. Então, é essa a abordagem do parapsicólogo. Né? Ele vai procurar elementos que mostrem um desempenho extraordinário, não esperado numa pessoa comum, né, que o nível de conhecimento dele era primário, embora ele seja um ser inteligentíssimo. Então, isso mostra, independente de se querer concluir a sobrevivência ou não dos autores ali expressos, um fenômeno extraordinário no desempenho das suas obras, que foi Francisco Literário. Como está sinalizado ali 5 minutos, eu vou passar a palavra para Ronaldo e ele pode fazer seus comentários também. Nós vimos que uma das críticas que quer usar em relação às novelas, ela tem encarnado no mundo, se refere à possibilidade do fascismo. Mas quem faz poesia sabe que não é fácil você fazer um fascismo. Você tem uma ideia do primeiro poesia, é uma redondilha menor, ou seja, com 5 sílabas. E o acento único na quinta sílaba. Eu só fiz uma redondilha menor. Né? Meus poemas são decassílabos sáficos e decassílabos históricos. Que o histórico é a sílaba tônica na sexta e na décima. E decassílabo sáfico é a sílaba tônica na quarta e na décima. Eu não tenho uma redondilha maior. Walter tem. Não é fácil, ok? Então, realmente, a hipótese do pastiche, ao nosso ver, realmente não funciona bem, porque foi mencionado já aqui. Né? Se foi o Chico que escreveu aqueles poemas, aquelas diversas estilos e tal, ele merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não é fácil. Os argumentos também que estão dentro, porque o livro é parnado dentro da leitura, mas quase não tem cartesiano. A ideia não é essa. Né? O parnado como um local onde se realiza poesia e tal. Não quer dizer que o livro se chama parnado, que era só livro cartesiano, como lá no Pilato. Então, nós temos escolas simbolistas, romancista, etc. Okay? Então, há uma variedade de estilos, né? Inclusive de poetas modernistas, né? Que fogem mais as regras da questão da métrica poética, né? Mas mesmo a poesia que não utiliza métrica ou a questão rima e tal, ela tem conteúdo poético, uma natureza diferente. Né? Saudade é um quadro figurado na parede. Tem métrica, tem rima e tal, mas transmite um conteúdo poético, né? Rico. Okay? Então, realmente, a hipótese do pastiche é o nosso ver, devido à grande variedade de poetas, de estilos, não tem o menor sentido. Walter, você sabe. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo da Roda Borges fazer o encerramento e o nosso tempo está encerrando no ciclo de 45 minutos. Agradecer a presença de Alexandre, de Camilo, e lembrando que no próximo sábado estaremos no horário normal, 9h30, e a apresentação vai ser o presidente da PIE, né, que é a Associação de Parapsicologia mais prestigiosa do mundo. O presidente é brasileiro e ele nos vai dar a honra de fazer a apresentação no próximo sábado, 9h30, na Cultura Nordestina, como sempre.
Obrigado a todos. Vou passar a palavra final para o professor Walter Taúna. Bem, isso foi uma alegação do fenômeno Francisco Cândido Xavier. Infelizmente, por mais que eu tentasse sintetizar toda a vasta obra do Francisco Xavier, não deu tempo. Isso mereceria um outro encontro, uma outra oportunidade, para que nós pudéssemos analisar as poesias dos principais poetas. E isso, naturalmente, é algo a se pensar. Eu também quero agradecer às pessoas presentes, a Salete, o Maestro Socorro, a Luiz Carlos, que estão aqui participando do nosso encontro, e puseram que estarão presentes na nossa próxima reunião na Cultura Nordestina. Até lá. Obrigado a comissão também pelo apoio. Até mais, pessoal. Até a próxima sábado.